Queria inicialmente agradecer a gentileza do convite, saudar o Dr. Marcos Vinícius Reiser da Cruz e o meu amigo Flávio Maia, pelo gentilíssimo convite e pela oportunidade de estar aqui. Saudar também os meus colegas de mesa, a doutora Ana Neri e o professor Francisco Mendes Correia. As moedas digitais de Banco Central estão chegando. Todos os bancos centrais do mundo estão de olho no assunto. Alguns, como o nosso no Brasil, estão apenas estudando o assunto, por enquanto. Alguns países já estão implementando mecanismos intermediários que poderão se converter numa moeda digital de Banco Central, e alguns países, no caso, por exemplo, da China, e pelo que eu li recentemente, aparentemente a França também já estão testando projetos piloto. Ou seja, as moedas digitais de Banco Central são cada vez mais um tema prático e menos um tema conceitual. Mas a questão que eu lhes trago aqui esta manhã é menos ligada ao hype de tecnologia e todas esses temas, vamos dizer, que aparecem na primeira página do jornal, a última mudança tecnológica aqui e acolá. E o que eu quero dividir com vocês é a minha reflexão sobre um tema muito antigo, que é o conceito jurídico. Portanto, a definição das balizas legais do que seja uma moeda digital de Banco Central. Nós, professores, gostamos de começar uma exposição de um conceito justamente enunciando o conceito e depois, então, exemplificando e traçando as distinções. Mas, para fins de clareza e, quem sabe, com sorte, para tornar a exposição um pouco menos pesada, eu vou fazer o contrário. Portanto, eu vou partir de alguns casos recentes para, então, com os senhores, passo a passo, marcar as balizas jurídicas do que seja uma moeda digital de Banco Central. Os bancos centrais mundo afora têm emitido diversos ativos digitais com alguma monetariedade. Vamos ver se eles são moedas digitais de Banco Central. Eu vou começar com um ativo digital emitido pelo Banco Central da Lituânia, chamado Libcoin. Bom, o Libcoin tem a palavra coin no nome, e isso já desde logo parece indicar que tenha qualquer coisa a ver com moeda, inclusive também pelo fato de ter sido emitido pelo Banco Central daquele país. E há ainda um outro dado interessante: o Libcoin é baseado em blockchain, portanto é uma criptomoeda, se é que é uma moeda. Como é que funciona um Libcoin? Você compra um Libcoin e recebe, portanto, um token digital, ou seja, uma entrada num sistema de registro parecido com um Bitcoin, né? Ou com uma unidade do Ethereum. Os tokens ficam, então, numa carteira digital, que pode ser um app no celular ou uma entrada com seu nome num website, não é? E o que é que você pode fazer com um Libcoin, se você o comprar, então, do Banco Central da Lituânia? Você pode guardá-lo, você pode transferir para outras carteiras de criptomoedas, ou você pode trocar por uma moeda física de prata, de colecionador, que parece com, pelo que eu pude identificar, é uma moeda que vem dentro de um plástico que parece com um cartão de crédito. Será que o Libcoin é uma moeda digital de Banco Central? E a resposta é não. Essa ainda não é a nossa CBDC. Primeiro, por conta da finalidade. O Libcoin ele tem por objetivo servir a colecionadores. Cada Libcoin, pelo que eu pude entender, ele traz uma foto de um dos 20 signatários da independência da Lituânia, não é?
Quando todos nós, ou muitos de nós ainda se lembram do tempo em que a Lituânia fazia parte da União Soviética e, portanto, se tornou independente há 30 anos, mais ou menos, né? E o Libcoin, então, é uma moeda comemorativa da independência da Lituânia. A brincadeira funciona, pelo que eu pude entender, mais ou menos assim. Existe um certo número de tokens, 20 e tantos mil tokens, e quando você compra um Libcoin, você recebe 6 tipos de tokens, né? Quando você consegue, é como se fosse aquelas figurinhas de álbum de colecionador de antigamente, né? Quando você junta uma quantidade específica de Libcoins que compreenda todos os 20, ou 6, ou 4, enfim, existe uma série de combinações. Aí você pode, então, finalmente obter a moeda de prata, não é? E, portanto, é uma brincadeira de colecionador, tá? O objetivo declarado deste ativo digital do Banco Central da Lituânia é transformar a Lituânia num centro regional de fintech. Mas por que eu estou, então, lhes trazendo o exemplo do Libcoin? O que nós aprendemos com o Libcoin na nossa tentativa de marcar as balizas jurídicas de uma moeda digital de Banco Central? Nós aprendemos que os bancos centrais estão experimentando com o uso de blockchain, não é? Mas, por outro lado, nem todo ativo digital criptografado vendido ao público será uma moeda digital de Banco Central, ainda que contenha no seu nome a expressão coin. Agora vamos para um caso, então esse é o caso da Lituânia. Vamos para um caso mais interessante, o caso da Venezuela. Há alguns anos, talvez há uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais, enfim, a Venezuela a Venezuela anunciou o lançamento de uma moeda digital chamada Petro, às vezes chamada de petrodólar, mas em geral referida como Petro. Aliás, a Venezuela lançou, eu não sei se o mais correto seria dizer que a Venezuela lançou o Petro ou se a Venezuela tentou reiteradas vezes lançar o Petro sem muito sucesso, mas toda vez que a Venezuela lançava um Petro, justamente essa unidade digital que eu vou lhes descrever, aparecia alguma notícia no jornal em algum lugar do mundo dizendo que a Venezuela está lançando a primeira moeda digital de Banco Central. Aliás, com tecnologia russa, salvo engano. E como é que funcionava ou funcionaria este Petro? Seria uma moeda digital lastreada em reservas de petróleo. Como nós sabemos, né, nós esquecemos, aliás, porque a crise na Venezuela é tão dramática, mas a Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, não é? Mais que a Arábia Saudita. Se você somar o Irã e o Iraque, não dá o tanto de reservas de petróleo que existem na Venezuela. Mas, enfim, a moeda foi lançada, não é? E ela tem, inclusive, uma cotação. Se você procurar na internet, tem, inclusive, uma cotação. E o valor de mercado de todas essas moedas seria alguma coisa da ordem de 2 bilhões de dólares, não é? Só que tem um pequeno detalhe com relação a este Petro. Esta moeda, ela só é negociada em uma única corretora. Em uma única corretora em Caracas, e o movimento é praticamente zero. Ela não tem liquidez nenhuma. Dito de uma maneira mais direta, ninguém quer e ninguém usa. E o governo também nunca chegou a definir, que eu saiba, pelo menos, se o Petro teria curso legal, não é? Ou seja, se ao Petro seria dado poder liberatório, não é? Poder de adimplir obrigações ou alguma coisa parecida como irrecusabilidade, não é? Ou seja,
o fato de que, ou o poder de solver obrigações, não é? O curso legal, portanto. Bom, o que é que nós aprendemos com esta história do Petro na Venezuela? Nós aprendemos aqui duas coisas importantes, não é? A primeira, o caso venezuelano nos lembra da famosa observação do conhecido teórico monetário Hyman Minsky, que dizia que everyone can create money, the problem is to get it accepted, ou seja, qualquer um pode criar dinheiro, a dificuldade é tê-lo aceito pelos demais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a moeda tem uma dimensão social. A moeda tem que cumprir ao menos uma das funções monetárias clássicas das moedas: ser reserva de valor, unidade de conta e, principalmente, meio de troca. Ou seja, reserva de valor, a capacidade que o seu detentor ou o seu titular tem de poupar com aquela moeda, né? Unidade de conta, a possibilidade de que os bens tenham o seu valor denominado naquela determinada moeda para que se possa estabelecer, então, os valores relativos, não é? Por exemplo, não sei, esse celular vale, digamos, $100 e esta caneta vale $1 e, portanto, para ter um celular eu preciso vender 100 canetas e assim por diante, não é? Essa é a ideia de unidade de conta. E a terceira função clássica das moedas é atuar como meio de troca, não é? E servir, portanto, como meio para intermediação dos intercâmbios na sociedade, não é? E justamente o insucesso do Petro demonstra, não é, que as moedas, ao fim e ao cabo, são algo além da mera formalidade prevista em lei. E esta é uma observação que no direito monetário é muito importante, porque na maior parte dos países, os depósitos bancários que funcionam como moeda, aquilo que se costuma denominar de moeda fiduciária, não é? Funcionam, operam como moeda, mesmo sem ter o seu curso legal determinado em lei, não é? Por exemplo, no caso brasileiro, o que tem curso legal é apenas a moeda manual, pelo texto da lei. O que é a moeda manual? É a moeda física. Os reais que nós temos depositados no banco, eles são, do ponto de vista social, moeda. Mas se eles são moeda do ponto de vista jurídico, é uma questão antiga, muito complicada, não é? Mas, de qualquer forma, o certo é que o fato de todos utilizarem os depósitos bancários para solver obrigações, dá aos depósitos bancários, no mínimo, uma grande carga de monetariedade, não é? Então, as moedas têm este aspecto social ou sociológico, não é? Ligado à sua aceitação, ligado à confiança que se deposita nas moedas. Mas o caso venezuelano traz também uma segunda lição muito interessante, que nós podemos enunciar mais ou menos da seguinte maneira: suponha que o Petro tivesse dado certo, não é? Seria o Petro uma moeda digital de banco central, como, aliás, foi escrito na imprensa algumas vezes? E a resposta é clara, a resposta é negativa. Não, o Petro não poderia ser uma moeda digital de banco central, ainda que fosse corriqueira e rotineiramente utilizada por todo mundo para solver obrigações. E por quê? Qual é o aspecto do Petro que o dissocia de maneira tão fundamental das moedas digitais de banco central?
O problema é que o petro é resgatável em uma commodity. O petróleo, no caso, não é? Ou, mais especificamente, um título representativo de uma fração de barril de petróleo. Não é? Mas as moedas digitais de Banco Central são criaturas deste nosso mundo moderno, este nosso mundo inaugurado, não é? Após 1930, no mundo, pelo menos, não é? Como o tom dos regimes monetários mundo afora, a moeda fiduciária, a moeda fiat, a moeda não resgatável. Uma criatura, portanto, da lei, produto também, é claro, da confiança. Mas a moeda fiat, a moeda fiduciária. O petro é uma moeda resgatável em alguma outra coisa. E por isso ele não poderia ser uma moeda digital de Banco Central. Então, nós já temos aqui algumas lições tiradas do caso da Lituânia, do caso da Venezuela, e eu vou lhes apresentar, então, um terceiro caso muito interessante, que também gerou manchetes de jornais, indicando ser este o primeiro caso de moeda digital de Banco Central, que é o caso equatoriano. O Equador tem uma situação monetária muito particular e muito interessante. O Equador tem uma economia dolarizada. Se você viajar ao Equador, você leva consigo dólares e você não vai precisar trocar os dólares por sucres, não é? Que era a moeda antiga do Equador, nem por pesos, nem por coisa nenhuma. O comércio todo é em dólares. O governo paga salários em dólares, o orçamento do governo é em dólares e não existe no país outra moeda. A única moeda cunhada no Equador são centavos de dólares. Mas esses centavos de dólares valem só no Equador. E são, enfim, o valor é irrelevante, né? O valor agregado de todos os centavos de dólares criados no Equador é irrelevante. Eles são criados só para facilitar o comércio mesmo, o troco, não é, que se dá para uma compra, enfim, de alguma coisa que custe $1,63, né? Como vocês já podem imaginar, não é? Não emitir a própria moeda traz uma série de problemas para o governo, especialmente em temas de política monetária, porque o país não controla a sua taxa de juros e assim por diante, se bem que este é o caso também dos países integrantes do euro, como é o caso de Portugal, já que a política monetária vem da Bélgica, não é? Mas o caso equatoriano é ainda um pouco mais dramático, é uma arapuca mesmo, não é? Porque para resolverem o problema da inflação, criaram um straight jacket, né? Uma camisa de força monetária terrível, não é? Mas, enfim, o fato é que, justamente por conta dessas dificuldades no campo da política monetária, em 2014, o governo equatoriano criou uma moeda digital chamada dinheiros eletrônicos. E funcionaria assim: você dá $1 para o governo e recebe um token do governo, não é? Uma entrada num sistema eletrônico, não é? Representativo deste $1 e, portanto, resgatável em $1, não é? E o plano do governo, aí que está, né? O plano do governo equatoriano era óbvio. A ideia deles era, com o tempo, restabelecer um regime de reservas fracionárias, né? De maneira que o governo emitisse, então, uma quantidade de tokens representativos de dólares, mas num montante maior do que aquela quantidade de dólares entesourada pelo governo, justamente com o objetivo de expandir, então, a base monetária, não é? E o plano não deu certo. E o plano não deu certo porque a confiança dos equatorianos no governo é tão baixa que os equatorianos não acreditaram que o sistema, que num primeiro momento não era sequer apresentado como de reservas fracionárias, não é, pudesse funcionar.
E ninguém quis se desfazer dos seus dólares para receber um token do governo, porque aquilo imediatamente evocou nas pessoas as memórias daquele antigo sucre, cujo valor se depreciava dia após dia. Então, o que é que nós aprendemos com o caso equatoriano? Primeiro, nós aprendemos de novo, não é, que o dinheiro tem esta dimensão social e, portanto, que o formalismo jurídico tem limites, não é? Porque se ninguém quer a moeda, não é? Será que ainda estaríamos diante de uma moeda? Não é? É uma questão teórica muito antiga, mas que tem enorme importância quando há surtos inflacionários. Então, esta é a primeira lição, que na verdade é uma lição repetida. Mas existe uma segunda lição muito interessante que se pode tirar do caso equatoriano. E, de novo, a maneira que eu vou expor esta lição é fazendo a mesma pergunta que eu lhes fiz sobre o petro venezuelano. Suponhamos que o dinheiro eletrônico equatoriano tivesse dado certo. Seria esta uma moeda digital de Banco Central? E a resposta é não, porque o dinheiro eletrônico era resgatável em dólares. O problema não é ser resgatável em moeda. O problema é ser resgatável em qualquer outra coisa. Uma moeda digital de Banco Central tem que ser uma obrigação do próprio Banco Central e, portanto, tem que ser como o dinheiro físico. Ou, dito em outras palavras, não pode ter lastro em coisa nenhuma. Por exemplo, o real brasileiro, ele é uma obrigação do Banco Central. Ele só é resgatável em outros reais, ou no caso de Portugal, o euro. O euro é resgatável somente em euros. É uma obrigação do Banco Central Europeu. Não é? Então, o que nós já sabemos até aqui? Nós sabemos que para ser uma moeda digital de Banco Central, não basta ser um ativo eletrônico emitido por Banco Central, tal qual o Lipcoin, por exemplo. Não é? E tampouco basta ter a finalidade de uso para liquidação de obrigações correntes, como é o caso do Petro ou do dinheiro eletrônico equatoriano. Não é? O Lipcoin, como eu lhes disse, era uma brincadeira de colecionador. Não é? Era não, o Lipcoin existe, ao contrário do dinheiro eletrônico e do Petro, que, enfim, o dinheiro eletrônico não existe, o Petro existe na cabeça do presidente Maduro. Não é? Uma moeda digital de Banco Central tem que ser uma obrigação do Banco Central, portanto não pode ser resgatável em coisa nenhuma. Agora deixa eu lhes contar um novo caso interessante, que é o caso das Bahamas. O Banco Central das Bahamas lançou recentemente um ativo digital chamado de Sand Dollar, ou seja, é o dólar de areia, vamos dizer assim, não é? Como é que funciona o dólar de areia? As pessoas acumulam esta moeda digital no seu telefone celular, numa e-wallet, não é? Ou então numa e-wallet detida na internet. Não é? E as pessoas podem trocar este Sand Dollar pelo dólar das Bahamas praticamente a custo zero. Então, por exemplo, no meu celular, se eu sou um cidadão das Bahamas, talvez eu tenha 2 apps. Um app onde estão depositados os meus Sand Dollars e um outro app onde estão depositados os dólares mesmo. E eu posso trocar um pelo outro a custo zero. Eles são, portanto, à primeira vista, intercambiáveis. Não é? E um detalhe, o Sand Dollar não é criado em blockchain. Ele é criado em um sistema de ledgers, né? Mas não um blockchain. Né? Bom, o Sand Dollar tem tem também um traço muito importante, que ao contrário dos demais ativos monetários que eu lhes mencionei aqui anteriormente, o Sand Dollar
tem curso legal, não é? Portanto, ele tem poder liberatório e ele não pode ser recusado, não é? Bom, então eu lhes pergunto, seria o cent dólar a primeira moeda digital de Banco Central? E surpreendentemente, a resposta é positiva. Nós já existe, portanto, uma moeda digital de Banco Central em circulação no mundo, emitida, vejam só os senhores, pelo Banco Central das Bahamas, não é? É uma obrigação do Banco Central das Bahamas, não resgatável em nenhum outro ativo. Funciona, portanto, como M0, não é? Naquela classificação de agregados monetários, não é? M0, M1, M2, M3, M4, assim por diante, não é? Posso lhes esclarecer se for necessário nas perguntas e respostas, mas é M0 e, portanto, está no nível de agregação monetária idêntico ao das moedas físicas, não é? E, portanto, o mesmo nível de agregação monetária também das reservas bancárias, né, que são como as contas correntes dos bancos junto ao Banco Central para liquidação de obrigações dos seus correntistas, né, e das suas tesourarias. Mas a diferença entre o cent dólar das Bahamas e as reservas bancárias se põe no campo da finalidade, não é? As reservas bancárias estão disponíveis só para os bancos, enquanto que o cent dólar está disponível para toda a população, não é? E tem mais, o cent dólar, como eu lhes disse, tem curso legal e existe eletronicamente e apenas eletronicamente, ao contrário, aqui para brincar com aquele exemplo, ao contrário do Libcoin, não é, que pode ser resgatável numa moeda de prata, né? Aliás, sobre o tema da definição jurídica das moedas digitais, existe um trabalho que acabou de ser publicado por um procurador do Banco Central chamado Marcelo Prates, muito interessante e que um pouco discute em maiores detalhes esses pontos aqui que eu lhes estou apresentando, né? Mas ainda assim, ainda que nós possamos aceitar que o cent dólar das Bahamas seja uma moeda digital de Banco Central, ficam algumas questõezinhas no ar que são interessantes. A primeira delas, né? O cent dólar não é criado por blockchain. Ora, será que o fato dele não ser criado por blockchain permite descaracterizá-lo como moeda digital? Ou, para perguntar de uma maneira mais simples, será que para ser moeda digital de Banco Central é preciso ter sido criado através de blockchain? E a resposta aqui é negativa, né? Esse é uma escolha, o uso do blockchain é uma escolha sobre o meio de formalização da moeda digital, mas não é, por assim dizer, essencial. E por que não é essencial? Não é? Primeiro, por uma razão pragmática, uma razão instrumental. A tendência dos bancos centrais é adotarem esses permissioned DLTs, né, em vez do blockchain, e justamente para facilitar a política monetária, porque o blockchain às vezes é um pouco lento, não é? E em segundo lugar, porque a moeda digital, né, é alternativa ao dinheiro físico. E esta função é desempenhada pelo cent dólar das Bahamas, né? Então, esta é a característica essencial, não é? Para brincar aqui com as categorias platônicas, né? A característica essencial de uma moeda digital de Banco Central é ser alternativa ao dinheiro físico, e o resto é acidente, né? É não essencial. E que outras características são, então, portanto, acidentais, né? Bom, há uma porção delas, né, para as moedas digitais de Banco Central que, porventura, venham a ser criadas futuramente. Por exemplo, do ponto de vista da arquitetura, será que, para ser uma moeda digital de Banco Central, é preciso
ser, como há de ser, deixa eu perguntar diferente, como há de ser a arquitetura desta moeda? Não é? Existem duas alternativas básicas. Não é? Uma que nós podemos chamar de direta, é aquela em que o Banco Central emite a moeda, mas também administra e controla a sua circulação. E, portanto, dito de uma maneira muito concreta, é aquela circunstância em que cada indivíduo tenha uma conta corrente diretamente no Banco Central. Mas este não é o caso das Bahamas, né? Em que o funcionamento, a arquitetura é indireta. E, portanto, a obrigação é do banco comercial. Porém, a obrigação do banco comercial está lastreada em 100% na moeda emitida pelo Banco Central das Bahamas, não é? Ou seja, o dólar das Bahamas e o cent dólar circulam sempre com uma cotação de 1 para 1, não é? O que significa dizer, em outras palavras, que os bancos que emitem o cent dólar não operam através de reservas fracionárias, que é a característica marcante dos bancos comerciais, não é? Existem uma série de outros elementos, assim, por assim dizer, acidentais das moedas digitais de Banco Central, mas eu vou deixá-los de lado a fim de poder ser breve, não é? Eu vou passar aqui a uma brevíssima conclusão. O que é que nós aprendemos, acima de tudo, quando nós estudamos o caso das moedas digitais de Banco Central? Não é? Para além da sua caracterização jurídica, não é? Cujos elementos aqui eu lhes apresentei. No seu sentido mais profundo, uma CBDC, uma moeda digital de Banco Central, reflete o descortinamento, né, de uma nova possibilidade de criação monetária. Hoje, o M0, não é, a moeda, pode ser a moeda manual ou a moeda de reserva dos bancos comerciais nos bancos centrais. O M1 é principalmente composto pelos depósitos bancários, né? E esse é, portanto, o quadro das moedas, né? Aquelas com as quais nós operamos no nosso dia a dia. Mas o que é o caso das Bahamas? É curioso que seja justamente nas Bahamas. Inclusive, eu tenho uma teoria de por que tenha sido especificamente nas Bahamas, mas não vou entrar neste ponto agora, né? Mas o caso das Bahamas mostra uma mudança radical, né? Que é justamente uma sinalização para a possibilidade do fim do regime de reservas fracionárias e, portanto, a volta, potencialmente falando, não é, da autoridade do Estado, da soberania estatal absoluta em termos monetários. Por quê? Porque hoje os bancos privados são os principais atores na criação e circulação de moedas. Quem cria o grosso das moedas hoje em dia em qualquer lugar do mundo, não é, são os bancos privados, não é, a partir da criação justamente dos depósitos bancários. Mas me parece que a criação das CBDCs pode estar sinalizando um reverso da fortuna até há pouco absolutamente inimaginável e até há muito pouco. Inimaginável por dois motivos, não é? Primeiro, por conta da contínua ascensão dos bancos comerciais desde 1694, que é o ano da criação do Bank of England, que nos livros de história costuma marcar esta inflexão para a criação do direito, para a criação da moeda privada, que pouco a pouco vai ocupando o espaço até então
destinado à moeda do soberano, não é? As moedas físicas de ouro, cunhadas pelo soberano e assim por diante, não é? Mas por um segundo motivo muito mais importante, e é este talvez o aspecto um pouco mais provocador que eu gostaria de dividir com os senhores aqui. Todo o frisson do Bitcoin e das criptomoedas, não é? Parece sugerir que a moeda estatal estará sendo ainda mais posta de canto, não é? Ainda mais acuada. O que o Bitcoin e as criptomoedas parecem sugerir é uma inflexão ainda mais radical no sentido da criação monetária privada. Porém, a nova tecnologia parece estar criando condições para uma espécie de devolução do poder monetário ao Estado. E o que está se desenhando é um novo capítulo de uma briga pela soberania monetária entre bancos comerciais e bancos centrais, em que agora os bancos centrais talvez tenham mecanismos para vencer a disputa. E as injeções diretas de liquidez aqui nos Estados Unidos, né, o helicopter money, ou mesmo no Brasil, e agora, aliás, na Europa, não é, como sinalizado pela Madame Lagarde na semana passada, né, com uma emissão brutal de euros, não é, para fins de política anticíclica, de estímulo, de, enfim, manutenção da demanda efetiva durante a pandemia e assim por diante, não é? O que me parece é um prenúncio de novos tempos numa direção absolutamente oposta àquela que vem sendo sinalizada, não é, pela difusão dos criptoativos e do Bitcoin e assim por diante. Só que aqui, esta devolução de poder ao soberano, que ainda não está em curso, exceto talvez nas Bahamas, né, mas que está sendo anunciada, este é a minha impressão, né? Ela traz uma porção de riscos, né? Seja no campo da privacidade e, portanto, daquilo que se fala, né? da traceability, né? Ou seja, portanto, da capacidade dos governos de track, né? De saber passo a passo em que cada indivíduo está gastando cada centavo, não é? E este é um problema já muito observado, muito, enfim, muito bem conhecido. Um outro problema muito bem conhecido, embora menos divulgado, seriam os desafios macroeconômicos para a CBDC, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção, e essa é a minha última observação aqui, para um risco no âmbito propriamente político. Porque a possibilidade de criação de moeda M0, que possa ser distribuída e administrada pelos bancos, abre uma oportunidade de retorno de repressão monetária em níveis talvez nunca antes vistos. Não é? O aumento do poder dos bancos centrais para criar moedas com fins políticos. Eu citei a Madame Lagarde e ela justamente recentemente deu uma entrevista dizendo da possibilidade de uso de CBDCs para financiamento da economia verde, né? O que é a economia verde no âmbito da sua ligação com as CBDCs? É o reforço da repressão, quer dizer, repressão monetária é um termo técnico, é uso político de dinheiro estatal, não é? Então se fala muito disso para financiamento da economia verde, não é? Eventualmente para temas de desigualdade, não é? Mas eu lhes chamo aqui a atenção também para o risco, não é? De que para além do uso da moeda digital de Banco Central para os fins mais nobres, não é? Ao fim e ao cabo, tudo termine com a destinação da moeda digital de Banco Central para os amigos do rei, como é tão comum no caso brasileiro. Muito obrigado.